Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos iniciando mais uma aula da Sala Abraão Digital. Essa aula, irmãos, nós vamos estudar a lição de número 8, cujo título é A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. O texto áureo está lá em Efésios 6 e 4, um texto muito importante para a nossa lição, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A verdade prática diz o seguinte: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Então, na aula de hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a história de dois pais, que no caso são Eli e Samuel, o profeta, e nós vamos estudar as consequências de suas ações para com seus filhos. Ok? Vamos ver que apesar de Eli e Samuel serem dois homens de Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus para o ministério, a criação dos seus filhos não foi um exemplo a ser seguido. Muito bem, a nossa leitura bíblica está lá em 1 Samuel 2, verso 12 ao 22 e 1 Samuel 8, do 1 ao 3. Nós não vamos ler para tomar tempo. Nesta aula, nós devemos ter em mente os três objetivos, que são, número 1, apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Número 2, apresentar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E número 3, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Bom, como a nossa lição mesmo vai esclarecer, meus irmãos, ali no tópico 1, a família é um projeto divino. A família é um projeto de Deus, ela foi criada por Deus. Deus é quem inaugurou, é quem criou, é quem fundou a primeira família. Como está lá registrado no livro de Gênesis, capítulo 4, nós vemos ali nos versos 1º e 2º, que diz o seguinte: Gênesis 4, 1 e 2. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então nós vemos aqui a formação, a fundação da primeira família, que nada mais era que uma família de pai e mãe e 2 filhos homens, ok? Depois essa família vai se ampliar, se expandir, e nós conhecemos já a história. Mas na nossa lição, o nosso objetivo principal é falar da figura paterna. É muito importante, irmãos, que os irmãos professores tenham em mente alguns pontos teológicos e bíblicos fundamentais para nortear as nossas aulas, que são, primeiro, irmãos, a figura paterna é uma figura, um símbolo de Deus, do próprio Deus. Ela é uma imagem de Deus na família. O pai de família é uma figura do Pai celestial, aquele pai que é Deus, que é pai de todas as famílias, que é pai dos santos anjos, que é pai de toda a criação, ok? Então, assim como Deus tem o seu papel de provedor, de protetor, de consolador, de salvador e também de disciplinador, nós vemos que o pai deve, em menor medida, em menor proporção, mas também deve ter um papel na família de provedor, protetor, consolador, instrutor, orientador e também disciplinador, ok? Não podemos perder de vista que a figura paterna é uma figura divina, ok? É uma figura, uma imagem de Deus na família, assim como o esposo é uma imagem de Cristo e a esposa é uma imagem da igreja no casamento. Ok, meus irmãos? Outra coisa que nós não podemos esquecer, meus queridos, é a origem da autoridade paterna. A origem da autoridade paterna é a origem divina, ok? Aonde está fundamentada a autoridade do pai de família? Ela está fundamentada na autoridade de Deus. Deus estabeleceu a família. Deus ordenou a família. Deus organizou como a família deve ser biblicamente. E aonde está a origem da autoridade do pai de família? Em Deus. Aonde está a origem da autoridade dos pais sobre os filhos? Em Deus. E aonde está a origem
da obediência e da honra devida dos filhos para com os pais? Em Deus, porque Cristo também obedeceu e honrou ao Pai enquanto homem, enquanto se fez carne na terra. Não podemos perder isso de vista. A figura paterna, meus irmãos, continuando ali no tópico primeiro, é uma figura de um líder dentro do lar, ok? Este líder, o pai, ele é responsável por prover alimento, segurança, cuidado, disciplina, orientação, exortação. Então a figura do pai é uma figura muito ampla. No geral, a lição vai nos dizer que a figura do pai é uma figura de, primeiro, fonte de orientação, fonte de segurança, fonte de salvação, fonte de proteção e provisão para a família, ok? O pai tem essa figura do cuidado pela família. Isso é o que nós vemos na Epístola de Paulo aos Efésios. Lá no capítulo 6, nos versos 1 a 4, nós iremos retornar neste texto muitas vezes, irmãos, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós temos aqui a família como definida, determinada por Deus. A relação paterna de pai e filhos é estabelecida na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Então, do ponto de vista da instrução, o pai também é responsável pela formação moral e pela formação espiritual de seus filhos, ok? O pai é responsável pela formação ali do caráter, dos valores, óbvio, junto com o papel da mãe, que também é fundamental, mas a Bíblia coloca ali esse papel aos pais, formação moral, espiritual dos filhos. E o pai também é responsável por orientar, por exortar. Olha que interessante, irmãos, este texto é um texto que a lição não cita, mas é um texto muito interessante em Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ali no capítulo 2, nos versos 11 e 12, mostra o pai como um orientador, como alguém que exorta. Primeira de Tessalonicenses 2, verso 11, que diz assim, Paulo falando à igreja, mas ele se coloca na posição de pai, vejam só. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos. Paulo diz então que o papel do pai é exortar. Consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Olha que interessante. Então, para Paulo, o papel do pai, fundamentalmente, na educação, era exortar, consolar e admoestar. Quando nós vamos para o grego, meus irmãos, nós vemos que a palavra exortar vem do grego parakaleo, que significa trazer para próximo, trazer para o seu lado. Significa conforto, fornecer instrução. A palavra exortar ainda significa encorajamento. Significa o fortalecimento pela consolação. Então a função do pai, irmãos, é trazer os filhos para si, é ser um porto seguro, ser uma referência de segurança para seus filhos, ok? Encorajar, consolar, fortalecer. Já a palavra admoestar, irmãos, vem do grego noutésia, que significa realmente a orientação, a instrução, o aconselhamento e também a exortação. Depois, mais para frente, nós veremos a palavra disciplina, que está contida ali em Efésios 6 e 4, que significa do grego paideia, ok? Então nós vemos aqui o pai com essa função de exortador, de ensinador, mas também de consolador, de aconselhador, ok? A responsabilidade do pai é muito grande. No caso de Eli e Samuel, nós vemos que eles eram sacerdotes, homens de Deus, e eles tinham aspectos positivos, eram realmente homens escolhidos por Deus, chamados por Deus. Tem uma passagem, irmãos, bem característica do profeta Samuel, que inclusive é uma imagem de Cristo no Antigo Testamento, que está lá em 1 Samuel, capítulo 12. Olha que interessante, que homem é esse, irmãos? Capítulo 12, verso 16 a 18, que diz assim: Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos.
Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Olha este homem de Deus, irmãos, um dos personagens mais importantes da história e cultura judaica. Um homem, irmãos, que julgou a Israel, foi uma espécie de um juiz ali, um legislador, um líder de Israel. Também foi um líder religioso e um profeta. Nós vemos ali que mesmo ele cometeu erros e negligenciou a educação de seus filhos, mas era um grande homem de Deus. Já pelos aspectos negativos, irmãos, apesar de Eli e Samuel serem homens de Deus, eles eram descuidados com a autoridade no lar. Nós vemos que Samuel tinha uma grande autoridade perante o povo, mas ele não tinha autoridade no seu lar. Ele não foi capaz de criar seus filhos dentro da disciplina do Senhor, dentro do temor do Senhor. O povo todo temia Samuel. Talvez seus filhos não o temessem, ok? E eles colocaram, irmãos, uma coisa que por muitas vezes acontece, eles colocaram o sacerdócio, trazendo para os dias de hoje, colocaram o ministério na frente da família, como mais importante, como em primeiro lugar na frente de suas famílias, e colheram graves consequências disso, ok? Eles negligenciaram a educação dos filhos. Não é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, fazendo uma ligação com o tópico 3, queridos. Hoje nós não temos obreiros, pais de família, pastores, cristãos que não são obreiros, mas tementes a Deus, que colocam outras coisas na frente da família. Muitos irmãos colocam o ministério na frente da família. Outros colocam os seus cargos na frente da família, a sua reputação na frente da família. E aí, irmãos, eles acabam ou negligenciando a educação dos filhos ou terceirizando a educação dos filhos. Alguns terceirizam para a igreja, irmãos, sendo que a escola bíblica dominical é fundamental para a criação do caráter da criança e do cristão, mas não é o bastante. Não basta só levar a criança na escola dominical, deve haver a orientação e a instrução dentro do lar. Devem haver, irmãos, o cultivo das disciplinas espirituais, o ensino na piedade. Nós não podemos terceirizar a criação dos filhos e a educação, mesmo que seja para a igreja. Ok? Outros terceirizam para o Estado, para escolas públicas, escolas privadas, outros terceirizam para parentes, irmãos, e outros simplesmente não educam seus filhos, estão cometendo grave pecado diante de Deus. E aí, meus queridos, esses pais negligentes, eles geram consequências. Por quê? Nós vemos lá que o texto, nosso texto áureo, de Efésios 6 e 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Muitos pais, irmãos, por serem intransigentes, por serem, irmãos, pouco abertos ao diálogo, por não dialogarem com seus filhos, por serem muitas vezes rígidos demais, rigorosos demais, ou o contrário, permissivos demais e tolerantes demais, acabam provocando a ira a seus filhos, acabam provocando ressentimentos, o sentimento de abandono, o sentimento de afastamento, de distanciamento entre o filho e o pai. Isso, irmãos, é um pecado grave, isso é um erro gravíssimo, que os pais não podem cometer, ok? Muitas vezes nós colocamos no temperamento, na criação, a justificativa para tal distanciamento, irmãos. Mas a Bíblia nos orienta e é claro, o pai, irmãos, ele deve criar o filho na doutrina, isto é, no ensino bíblico, e na admoestação do Senhor. Quando nós vemos, irmãos, lá neste texto aos Efésios, nós vemos que o filho também tem suas obrigações. Porém, o que nós focamos aqui nesta aula é a obrigação dos pais, meus irmãos. E ali, quando nós pegamos a palavra no original doutrina, ou em algumas traduções a disciplina, nós temos aqui esta palavra paideia. O que é esta palavra, irmãos? Traduzida por doutrina em algumas bíblias e disciplina nas outras. Paideia vem do grego, que significa o quê? O cultivo da moralidade. Significa a punição se necessária. Significa, irmãos, a correção dos erros, a contenção das paixões. Significa a instrução para o crescimento em virtude. Porque nós temos hoje muitos jovens pegos pela depressão,
pela ansiedade, não sabem ouvir um não sabem lidar com frustrações, irmãos, porque os pais estão negligenciando a paideia, a disciplina, a doutrina, a instrução nas virtudes. Os pais muitas vezes deixam os filhos na frente de um aparelho eletrônico, na frente de um aparelho celular, ou terceirizam a criação para outros indivíduos da sociedade e acabam tendo como consequências crianças que se tornam adultos não preparados para a vida em sociedade. Continuando, meus queridos, nós vemos o quê? Que nós não podemos aceitar e normalizar o abandono aos filhos. Nós vemos hoje que mesmo dentro das igrejas existe um abandono ético, um abandono moral, um abandono espiritual. E nós vemos, irmãos, que muitas vezes, por apenas acreditar, visualizar ali o seu filho dentro da igreja, os pais acham que a sua responsabilidade é apenas levar a igreja. Não, irmãos. A responsabilidade dos pais é educar durante a vida, educar no lar, não promover o abandono ético e moral dos filhos, irmãos. Os valores devem ser aprendidos, irmãos, também na igreja, nas pregações, nos ensinos, mas em primeiro lugar, os valores cristãos e bíblicos devem ser aprendidos dentro de casa, ok? Valores que devem vir do berço da criança. Muitos pais não ensinam seus filhos na educação familiar. E aí, irmãos, nós falamos no geral, a educação familiar, o que nós chamamos de educação da civilização. Não podemos nos enganar historicamente, irmãos. Nós vivemos num mundo civilizado. Este mundo civilizado, irmãos, isso que nós chamamos de civilização, foi construído pelos valores cristãos. E nós vemos hoje uma onda de ataques aos valores cristãos, irmãos. Por quê? Porque querem levar a civilização de volta ao paganismo e de volta à barbárie. Por isso que nós vemos aqui, irmãos, no nosso país hoje, inversão de valores. Nós vemos, irmãos, aquilo que é biblicamente pecado ser tratado como norma, como regra, irmãos. Devemos educar nossos filhos no temor do Senhor para não aceitar esses comportamentos pecaminosos, irmãos. Para que nós os criemos como seres cristãos e civilizados. Por quê? Porque a civilização é resultado da ação dos cristãos no mundo. E hoje querem, irmãos, retornar ao paganismo, retornar à barbárie. O que é, irmãos? Eventos como o carnaval, irmãos. Esses eventos são festas à barbárie, irmãos. São arroubos de barbárie, de selvageria no meio dos homens, no meio da sociedade. São eventos anticristãos, que já foram normalizados, já são norma para a sociedade. Tomemos cuidado, meus irmãos. O pai deve educar na educação e instrução bíblica, ensino de doutrinas, ensino de princípios, verdades bíblicas. Deve ensinar as disciplinas espirituais, oração diária, culto doméstico, clamar o nome de Jesus, ter um relacionamento com Deus. Nós devemos ensinar aos nossos filhos, irmãos, o temor do Senhor e o amor ao Senhor. Ok, meus queridos? E educá-los na piedade. O que é isso, irmãos? O que se espera do comportamento de um cristão? Como um cristão deve agir? Os irmãos já ouviram aquela frase famosa, o que Jesus faria? Nós devemos ensinar aos nossos filhos que eles devem buscar fazer o que Jesus faria. Como é o nome disso? Piedade. Piedade é aquilo que se espera do comportamento do cristão na sociedade. Devemos orientá-los, o que se espera deles como cristãos na sociedade. E aí, meus queridos, devemos tomar muito cuidado para que nós, dentro de alguns anos, não caiamos no péssimo exemplo dos israelitas. Lá no livro de Juízes, capítulo 2, após a morte de Josué, nós temos aqui um péssimo exemplo dos israelitas. É declarada ali, descrita a morte de Josué, e em Juízes 2 e 10 nós temos assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Essa paganização da sociedade, irmãos, essa volta à barbárie, ela, irmãos, pode perigosamente fazer com que a próxima ou as próximas gerações sejam como essa geração de Israel. Fazer com que surja uma geração que não conhece ao Senhor e que vai seguir aos Baalins. Muitos já seguem aos Baalins hoje, irmãos. Devemos tomar cuidado, orientar nossas crianças para que eles, quando adultos, não se tornem pagãos, idólatras, sem valores morais, éticos, sem temor a Deus,
sem Deus no coração, meus queridos, e sem o conhecimento da palavra, porque eles adorarão a Baal. E aí, continuando lá para o tópico 2 e 3, irmãos, nós vemos que a figura do pai é tão importante, meus queridos, que Israel, o povo de Israel, ele chama a Deus de pai e é chamado por Deus de filhos em momentos decisivos. É o que nós vemos lá em Isaías, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, irmãos. 63, que é ali a oração final de Isaías do seu livro. No capítulo 63, verso 15 e 16, que diz assim: Atenta e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Verso 16, olha o que o profeta diz, irmãos. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Redentor é o teu nome desde a antiguidade. E ele repete no capítulo 64, verso 8, que diz assim: Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Então o profeta ali clamando por um redentor, por um salvador, ele apela para a paternidade de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, como Pai, tem este papel de protetor, de redentor, de salvador. É o que nós vemos o próprio Deus falando lá em Êxodo, capítulo 4, nos versos 22 e 23, que diz assim, irmãos: E dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Olha só que interessante. Deus faz uma ameaça a Faraó, dizendo que Israel era seu filho. Deus estava libertando, protegendo, guardando, restaurando o seu povo. Este é o papel da figura paterna. Ok, meus queridos? A lição coloca muito bem que a figura paterna deve ser um sustentáculo afetivo para os filhos. E aí nós temos dois tipos de paternidade, irmãos, que são indesejáveis. O primeiro é a paternidade autoritária, que é uma perversão da autoridade divina, da autoridade que o pai representa de fato, que é a autoridade de Deus. A paternidade autoritária, irmãos, ela tem algumas características que nós podemos elencar aqui. Primeiro, ela desumaniza os filhos, ok? Torna os filhos meros seres sem vontade, sem memória, sem inteligência, sem desejo. Ela desumaniza os filhos. Ela desconsidera os sentimentos, as emoções dos filhos, a vontade dos filhos, as expectativas dos filhos, ok? E ela cultiva a obediência por medo e não por temor, ok? Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, a paternidade autoritária, ela cultiva a obediência por medo. Ela impõe regras e demandas excessivas aos filhos, ou seja, a paternidade autoritária é legalista. E aí, irmãos, ela nega Efésios 6 e 4, que é o texto que nós lemos aqui. Já a paternidade permissiva, ela também nega o texto de Efésios 6 e 4, mas ela não nega por um excesso de regras, por um excesso de rigor. Ela nega por um excesso de tolerância, por um excesso de permissividade, ok? É o outro extremo. E aí, a paternidade permissiva, ela já tem a característica do abandono. Ela abandona a instrução dos filhos. Esses pais terceirizam a instrução dos filhos. Esses pais, irmãos, eles toleram tudo sem restrições, sem imposição de regras. Isto é, eles criam seus filhos sem valores, sem instrução, sem o temor de Deus, sem limites. Portanto, criam filhos ímpios. Com a desculpa do amor que a tudo perdoa, eles não corrigem seus filhos. E, portanto, criam homens que não temem a Deus. Olha que perigo, meus irmãos. O resultado disso, nós podemos notar lá em Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 8, no verso de número 11, que vai dizer assim:
Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, não há correção, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Nós não devemos esquecer, irmãos, que os nossos filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, eles são homens e mulheres pecadores, manchados pela mácula do pecado. Não se engane achando que o seu filho é bom por natureza, achando que a sua filha é boa, é virtuosa por natureza. Eles não são, irmãos. Só existiu um filho que era bom e virtuoso por natureza e que venceu todo o pecado: Jesus Cristo. Ok, meus queridos? Então, não devemos esquecer que estamos criando filhos e filhas que são, por natureza, manchados pelo pecado, manchados até a raiz do seu ser pela herança pecaminosa, ok? Portanto, devemos ensiná-los, corrigi-los, para que não se tornem ímpios. E aí, finalizando, meus irmãos, nós vemos que, para fechar, né, o tópico 3 ali, que nós já falamos um pouco, a negligência cometida por Eli e Samuel é muito clara, meus irmãos. Eles, apesar de serem homens de Deus, eles favoreciam seus filhos. Eles colocaram seus filhos em posições privilegiadas, dos quais eles não eram dignos, merecedores e não eram aptos. Não tinham a chamada, quem sabe, para isso. E aí, no caso de Eli, seus filhos, irmãos, se tornaram profanos, profanavam o sacrifício, profanavam o santuário. E no caso de Samuel, se tornaram corruptos, irmãos. Então, nós devemos sempre lembrar que os filhos de obreiros não devem, como diz a lição, isso não é fala minha, é fala da lição, não devem ser punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Portanto, meus queridos, é importante notar que a chamada é individual. Se o pai tem chamada, irmãos, não quer dizer que o filho tenha a mesma chamada para exercer a mesma função na igreja do Senhor. Deus pode chamar pessoas diferentes de uma família para diferentes funções. Portanto, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado com o estabelecimento de uma série de pequenas monarquias eclesiásticas na nossa igreja, ok? Porque o reino de Deus é reino porque existe um rei, Jesus Cristo. Não porque existe uma linhagem sanguínea monárquica, ok, meus queridos? Abaixo de Cristo, todos somos iguais, pecadores necessitados da graça. Não existe ninguém que seja privilegiado ou especial. Ok, meus irmãos? Era isso que eu tinha para passar para os irmãos. Como subsídio, irmãos, eu recomendo muito, principalmente na admoestação sobre os filhos de Eli, o livro Comentário Histórico-Cultural do Antigo Testamento, ok? De John Walton. Ele comenta, irmãos, uma coisa que é muito peculiar, que ele diz assim, que os filhos de Eli cometeram 3 transgressões rituais. Primeira, escolha das melhores partes do sacrifício. Segunda, preferência pela carne assada no lugar da cozida. E terceira, recusa em deixar que a gordura fosse queimada sobre o altar. 3 pecados, ok? Que são legislados ali em Levítico 3:16 e 7:25. Recomendo muito essa obra, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e que Deus abençoe a aula de cada um. Amém.